Hoje, o Filmes para Ler está em clima de fim de ano. Vamos conversar sobre Deixe a Neve Cair, o livro de Maureen Johnson, John Green e Lauren Myracle e sua adaptação cinematográfica da Netflix, logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Enfim, chegamos àquela época do ano em que as comédias românticas natalinas invadem as programações de cinema, televisão e agora também dos serviços de streaming. E Deixe a Neve Cair é justamente uma dessas produções do gênero, realizada pela Netflix, adaptando o livro homônimo publicado internacionalmente em 2008. Eu já havia tido a oportunidade de ler Deixe a Neve Cair em 2013, quando ele foi finalmente publicado aqui no Brasil pela editora Rocco em pleno auge da popularidade do escritor John Green. E confesso, não foi uma experiência de leitura muito positiva. Mas assim que eu soube que esse filme ia ser realizado, decidi dar uma nova oportunidade e reler esse livro sem altas expectativas, julgando apenas pelo que ele, enquanto obra do gênero jovem adulto, tem a oferecer. Deixe a Neve Cair, o livro, é ambientado no Natal na fictícia cidade de Gracetown e acompanha a trajetória de 3 adolescentes, Jubileu, Tobin e Eddie, em suas experiências, encontros e desencontros românticos durante uma forte nevasca. Cada um desses personagens é o protagonista narrador de um dos 3 contos que compõem o livro, cujas histórias se cruzam discretamente até finalmente se reunirem na reta final da última narrativa. No primeiro conto, O Expresso Jubileu, escrito por Maureen Johnson, acompanhamos a história de Jubileu, ou Julie, como ela prefere se apresentar. Uma jovem que, após os pais serem presos em uma peculiar confusão em uma loja de departamentos, se vê obrigada a viajar para passar o Natal ao lado dos avós em outra cidade. No entanto, uma forte nevasca impede que seu trem siga a viagem, e ao se refugiar em uma Waffle House local, conhece Stuart, um encontro que acaba colocando em xeque a suposta estabilidade de um relacionamento que ela mantém com um rapaz em sua cidade de origem. Já no segundo conto, O Milagre da Torcida de Natal, assinado por John Green, acompanhamos Tobin e seus amigos JP e Andy, ou Duke, como ela é mais conhecida, enfrentando essa mesma nevasca para chegar à tal Waffle House do primeiro conto, onde os garotos do grupo anseiam pela oportunidade de conhecer uma equipe de líderes de torcida que se refugiou no estabelecimento. Mas no caminho, eles encaram uma frenética aventura, com direito a perseguições, acidentes e, claro, romances inesperados. Por fim, o terceiro e último conto, O Santo Padroeiro dos Porcos, de Lauren Myracle, é protagonizado por Eddie, uma jovem em crise pelo fim de seu relacionamento que, para sair da fossa e provar às amigas Tegan e Dory de que não é a garota mimada e egoísta que aparenta ser, assume a missão de pegar em uma pet shop local o mini porco de estimação que será o presente de Natal de Tegan. Mas obstáculos surgem para desviá-la desse objetivo, sendo o principal deles ela mesma. Bom, gente, essas então são as propostas básicas que encontramos nos contos de Deixe a Neve Cair. E acredito que os resumos já evidenciaram que essas histórias são essencialmente previsíveis. Por isso, eu acho que não cabe aqui eu ficar julgando essas narrativas que são voltadas para o público jovem com a mesma visão criteriosa que se tem diante de uma literatura para o público adulto. O que realmente importa nesse tipo de livro é observar como o autor trabalhou esses clichês em sua obra, de modo que, mesmo sendo previsível, a leitura consiga envolver e manter o interesse do leitor até a conclusão. E nesse quesito, Maureen Johnson indiscutivelmente sai na frente com O Expresso Jubileu, conto que, para mim, é o mais bem estruturado e melhor desenvolvido desse livro. Ele apresenta um argumento convincente e uma protagonista narradora carismática que conquista rapidamente o leitor e que, aliada à escrita simples e despojada da autora, permite uma leitura interessante
e de fácil fluidez. Não que os demais contos tenham linguagem complexa ou algo do tipo, os problemas deles, em geral, estão nos argumentos e no desenvolvimento dos personagens, especialmente o assinado por John Green, O Milagre da Torcida de Natal, que é particularmente decepcionante para quem já leu outras publicações do autor. Basicamente, o plot da história dele gira em torno de uma cruzada na neve por líderes de torcida que são retratadas de forma objetificada, estereotipada e preconceituosa. E ainda que a personagem Duke exerça aqui a voz da razão com seu discurso feminista e conscientizador, isso não é o suficiente para salvar esse conto da mediocridade. Já O Santo Padroeiro dos Porcos não funcionou para mim porque a autopiedade e o egocentrismo da protagonista vivendo seus white people problems não me despertaram o menor interesse nessa história, que é inclusive a mais extensa e a que me rendeu a leitura mais arrastada. Além disso, a conclusão da trama, marcando a reunião dos personagens dos demais contos desse livro, me pareceu um tanto forçada e preguiçosa. Mas até que de um modo geral, gente, essa releitura me causou uma impressão menos pior do que a da primeira vez, porque na época as minhas leituras eram predominantemente de obras do gênero jovem adulto. Por isso, quando eu peguei esse livro, tinha altas expectativas e acabei me decepcionando. Só que menos pior não significa dizer que eu o considere melhor, porque a realidade é que Deixa a Neve Cair tem apenas um conto que eu posso chamar de bom, já que os outros dois ficam entre o regular e o péssimo, dependendo da boa vontade e do envolvimento do leitor. Tomando por base outras obras do gênero, esse livro então fica bastante aquém, mas eu acho que ainda vale a pena a leitura, principalmente pelo primeiro conto, O Expresso Jubileu, e também serve como bom passatempo para quem busca uma leitura despretensiosa com a temática natalina. Em 2019, Deixa a Neve Cair foi adaptado em um filme homônimo produzido pelo serviço de streaming Netflix, com direção de Luke Snelling em seu primeiro longa-metragem e roteiro assinado por Kay Cannon, Victoria Strose e Laura Solon. E bem, sabe aquele ditado? Nada é ruim o suficiente que não possa ser piorado? Então, cai como uma luva para esse filme. Tentar listar aqui nesse vídeo todas as diferenças entre o filme e o livro seria uma grande perda de tempo. É muito mais fácil apontar o que existe em comum entre eles, já que é pouca coisa. Apenas alguns dos personagens, já que nem todos foram incluídos na adaptação, e o elemento motivador de 2 dos 3 contos. No caso, a viagem de trem interrompida de O Expresso Jubileu e a cruzada na neve por líderes de torcida de O Milagre da Torcida de Natal. De resto, tudo foi recriado, ressignificado ou criado exclusivamente para adaptação cinematográfica, incluindo as personalidades de todos os personagens e as situações que eles enfrentam nas histórias, e o acréscimo de 2 linhas narrativas e de personagens que não existem aqui no livro, fazendo desse praticamente um roteiro original e, diga-se de passagem, bem ruim. Christmas Eve bash, come one, come all, boom. Dude, I think your nipple's bleeding. O filme, infelizmente, potencializa um dos grandes problemas que encontramos também no livro, que é o excesso de personagens sem desenvolvimento, com uma ligeira vantagem em favor do livro, pois ao menos aqui temos plots que, apesar de não serem muito bons, são verossimilhantes e, portanto, convencem o leitor. Já no filme, que notamos é um imenso vazio que assola o desenvolvimento de praticamente todos os personagens, com linhas dramáticas pouco ou nada convincentes, fazendo com que a emenda saísse pior do que o soneto. Apenas nos quesitos diversidade e representatividade é que o filme exerce alguma importância, pois nele ao menos ganhamos um protagonismo negro e uma linha narrativa LGBT, que acaba se provando ser a mais interessante da adaptação. Por conta do lançamento dessa adaptação, a editora Rocco publicou uma nova edição do livro Deixa a Neve Cair, com a capa do filme e o miolo mais caprichado, finalmente com folhas amareladas, já que a edição original saiu com folhas brancas, mas eu particularmente ainda prefiro a capa original. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através de links patrocinados, o canal recebe uma pequena comissão sem que sugere qualquer custo adicional, e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar, e de se inscrever aqui no canal
caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!